Então, crianças, já revisamos, alguns conteúdos sobre a nossa unidade 2, Seres Vivos em Ambiente, do nosso livro de ciências. Vamos agora acompanhar que vou lhe explicar sobre o nosso trabalho avaliativo de ciências. Vamos lá? Então, crianças, vamos lá ler o nosso trabalho avaliativo? Escola Bem Me Quer, o futuro do seu filho começa aqui, segundo bimestre. Trabalho avaliativo de ciências. O nome completo, quarto ano, Goiás, 17 de junho de 2020, quarta-feira. Observação. Esse trabalho avaliativo deverá ser entregue no dia 29/6 na escola. Isso aqui para colocar a data, a disciplina, o nome da professora, aluno, nome completo, a série, turno matutino ou vespertino. O valor da avaliação é 10 pontos e aqui a nota. Não se pode falar de educação sem amor. Paulo Freire. Regrinhas para realizar o trabalho avaliativo com sucesso. Segue algumas instruções. Leia os textos, as perguntas e suas respostas várias vezes. Assim compreenderá melhor e conseguirá interpretar corretamente. Elabore respostas completas. A caligrafia deverá estar legível para correção. Ao término do trabalho, leia e verifique suas respostas com atenção. Se encontrar erros, corrija-os antes de entregar. Estado de Goiás, 2020. Meu anjo, na página 41, estudamos sobre os grupos de animais. De acordo com o texto, escreva o que é um animal vertebrado. Em seguida, desenhe ou cole uma imagem de um animal vertebrado. Escreva o nome do animal. Então, aqui você vai escrever o que é o animal vertebrado. Aqui você vai colocar o nome do animal que você vai desenhar ou colar a imagem. Esse aqui é o espaço para você desenhar ou colar a imagem escolhida, ok? 2. Escreva o que é o animal invertebrado de acordo com o texto da página 41. Em seguida, pegue ou cole uma imagem de um animal, desenhe ou cole uma imagem de um animal invertebrado. Escreva o nome do animal, aqui da mesma maneira. Você vai escrever o que é o animal invertebrado, aqui você vai colocar o nome do animal escolhido e aqui o desenho ou, a colagem do seu animal escolhido. Na 3. Na página 42, faça a correspondência das lacunas de acordo com as características de cada um. Então, você vai. O verme, ele se refere àquele que tem pernas articuladas? Quem que tem pernas articuladas e pode apresentar antenas e asas? Vive em diversos ambientes. Quem que é? Aí você vai e coloca, é tal. Você vai e coloca, é número 1 aqui, qual que é esse? Você vai e coloca na coluna certa, ok? De acordo com as alternativas. O que são os animais, como a lombriga, a minhoca, cujo corpo geralmente é mole, comprido e fino? Refere-se aqui. Vermes, artrópodes, esponjas, corais, moluscos, águas-vivas ou anêmonas. Da mesma maneira com os outros, tá? Podem ser parecidos com as anêmonas, mas produzem uma estrutura de proteção externa e podem formar grandes agrupamentos, chamados de recifes de corais. Diferente das esponjas e das anêmonas, elas flutuam na água. Elas também têm tentáculos em torno da boca. E a maioria delas vive fixa no fundo do mar. São animais invertebrados que vivem no fundo do mar. Esses animais alimentam-se dos nutrientes carregados pelas correntes marinhas. Quando essas correntes atravessam o corpo das esponjas, elas retêm o alimento de que precisam para sobreviver. São animais de corpo mole não segmentados. E aqui, nesse espaço aqui, você coloca o número que corresponde a cada um deles, ok? Vamos lá, então, para a próxima. Na 4. Na página 44 e 45, vimos sobre animais vertebrados. Faça a correspondência dos números de acordo com as lacunas correspondentes. Isso da mesma maneira, ok? Podem ser encontrados em diversos ambientes. Suas asas e seu corpo são cobertos de pelo. Refere-se aqui a peixe, anfíbio, répteis, aves ou mamíferos. E aí você vai colocar o número correspondente aqui nas lacunas, certo? Tem o corpo coberto de pelos. A maior parte deles é terrestre, mas também existem os aquáticos. Referem-se aqui mamíferos, aves, répteis. Geralmente, tem o corpo coberto por escamas e nadam por meio de nadadeiras. Tem pele úmida e sem escama. Uma característica desses animais é que a maioria passa uma parte da vida na água e outra na terra úmida. Os animais vertebrados, há 5.
podem ser divididos em 5 grupos. Os seres humanos pertencem a qual grupo? Marque apenas a alternativa correta. Então, qual desses grupos aqui que o ser humano pertence? É somente uma alternativa, ok? A 6. Coração. Sabemos que a maioria das crianças tem animais de estimação. Não é incomum que tenham acompanhado a gestação de gatos, cachorros e pequenos roedores. Faça uma pesquisa intitulada Gestação de Animais Vertebrados Domésticos. Escolha um animal e pesquise o seu tempo de gestação. Em seguida, desenhe ou cole uma imagem do animal escolhido. Então, você vai escolher um animalzinho, tá bom? E vai pesquisar sobre o tempo de gestação dele. Em seguida, aqui você vai escrever e aqui você pode desenhar ou colar a imagem desse animal escolhido, ok? 7. Na página 47, estudamos sobre os grupos das plantas. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Samambaias são plantas simples e pequenas que se desenvolvem em ambientes úmidos, seja no solo ou nos troncos das árvores, em paredes ou rochas. Elas dão a impressão de formar tapetes esverdeados. Plantas com flores e frutos apresentam raiz, caule, folhas e, na fase reprodutiva, flores e frutos, e a maioria tem sementes. É verdadeira ou falsa essa alternativa? Pinheiros são plantas que não podem atingir grandes alturas, pois não apresentam o tronco grosso, não tem raiz, caule e folhas. E as sementes que estão inseridas nas pinhas não fazem parte da alimentação de animais. É verdadeira ou falsa? Musgos costumam ser encontrados em locais úmidos e frios, sendo importantes na alimentação de animais que vivem em ambientes com essas condições. Temos aqui uma imagem que você pode colorir, tá bom? Na página 48, outros seres vivos. Além das plantas e dos animais, existem outros tipos de seres vivos. Muitos não são visíveis a olho nu. Faça a correspondência de acordo com o número adequado. Vários fungos, da mesma maneira, ok? Alimentam-se de restos de seres mortos e servem de alimentos para muitos animais, inclusive o ser humano. São encontrados em todos os ambientes, podem se alimentar de restos de seres mortos e alguns causam doença. São bastante comuns nos oceanos e servem de alimentos para diversos animais, incluindo o ser humano. Alimentam-se de bactérias ou outros protozoários e alguns podem causar doenças, como a malária e a doença de Chagas. No segundo capítulo, Alimentação dos Seres Vivos, na página 53, vimos sobre a alimentação dos animais. Os animais apresentam hábitos alimentares diferentes, que variam de acordo com cada espécie. De acordo com o texto, escreva o que são herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, aqui você vai escrever o que são os 3, ok? 10. Faça uma pesquisa sobre a alimentação de uma ave. Existem grande variedade na alimentação desse grupo de animais. Escolha uma ave e pesquise sobre sua alimentação. Em seguida, faça o desenho ou cole uma imagem da ave escolhida. Aqui o espaço para desenhar ou colar a imagem da ave, ok? 11. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas, de acordo com o texto da página 54. Leia as alternativas com atenção. A quantidade de alimento ingerida por um animal está relacionada a seu gasto de energia, verdadeira ou falsa? O camelo ingere grande quantidade que não fica acumulada na forma de gordura em suas corcovas? O guepardo não é capaz de correr longas distâncias em pouco tempo? Os animais utilizam diferentes estratégias para conseguir alimentos? O alimento não garante a sobrevivência do animal e não fornece energia para a sua reprodução. 12. Marque apenas a alternativa correta no que se refere à fotossíntese. Em caso de dúvida, recorra à página 55. Fotossíntese não é um processo no qual a planta produz seu próprio alimento por meio da energia solar. Fotossíntese é um processo no qual a planta produz seu próprio alimento por meio da energia da luz solar. 13. Na página 58, alimentação de fungos e bactérias, marque apenas a alternativa incorreta no que se refere a decompositores. Os fungos e as bactérias que se alimentam de seres mortos são chamados de decompositores. Os decompositores não desempenham um papel muito importante na natureza. Os decompositores podem ser encontrados no solo, rios, lagos e oceanos, em praticamente todos os ambientes. Vamos marcar a alternativa incorreta, ok? Vamos então agora na 14.
No capítulo 3, Relações entre seres vivos, vimos sobre tipos de interação entre seres vivos e beneficiados e prejudicados nessas interações. De acordo com o texto da página 61, leia a frase abaixo e marque se a alternativa é verdadeira ou falsa. As interações podem ocorrer de duas formas, entre seres da mesma espécie ou entre espécies diferentes. Essa frase, ela é verdadeira ou ela é falsa? 15. Na página 62, beneficiados e prejudicados, vimos que em muitas interações que as pessoas participam, há riscos de transmissão de doenças, como no caso de insetos, que podem transmitir dengue, febre amarela, entre outras enfermidades. Relacione as colunas com números adequados sobre as relações de acordo com o texto. Relações que dois lados são beneficiados, aí você vai colocar aqui o número correspondente. Relação em que um se beneficia e o outro nem se beneficia nem se prejudica. Relação em que um dos lados é prejudicado. Exemplo, orquídeas, bromélias e perereca. Exemplo, abelhas e também peixes que se alimentam de restos de comidas e micro-organismos que se alojam no corpo de outros animais. Exemplos, a coruja que se alimenta dos ratos, causando sua morte, e os mosquitos que se alimentam de sangue de outros animais, podendo levar até a morte. 16. No quarto capítulo, Interações no Ambiente, na página 67, vimos sobre vida e energia. Marque apenas a alternativa correta sobre cadeia alimentar. A sequência que um ser vivo é alimento do outro é chamada de cadeia alimentar? A sequência que um ser vivo não é alimento do outro é chamada de cadeia alimentar? Em uma cadeia alimentar, existem 3 categorias. Marque apenas a alternativa correta. Produtores, consumidores e decompositores, criador, consumidor e compositor, produtores, consumistas e repositores. 18. Na página 68, vimos um pouco mais sobre alimento compartilhado. Vimos sobre a onça, que por não ter em seu ambiente um predador natural, é considerada um animal do topo da cadeia alimentar. Contudo, o ser humano tem sido uma ameaça a ela. Pesquise um animal que está em extinção e, em seguida, escreva-se a interferência humana em relação à extinção desse animal. Então, aqui você vai pesquisar sobre o animal que está em extinção, certo? Escrever um pouquinho sobre esse animal e vai falar se o humano ele é responsável pela extinção desse animal, ok? Se ele tem participação. Na página 71, a matéria se recicla. Complete as lacunas com as palavras adequadas de acordo com o texto. Os seres, e aqui os seres também modificam o. E aqui você vai colocar, de acordo com o texto. Tem um trechinho, e aí você completa com as palavras adequadas. 20. Das páginas 74 e 75, vimos sobre energia nas cadeias alimentares. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, de acordo com o texto. O Sol é a fonte de energia para os produtores das cadeias alimentares? Verdadeiro ou falso? Parte da energia do Sol que os produtores recebem não fica armazenada na matéria do corpo deles? Verdadeiro ou falso? A fotossíntese não ocorre na presença de luz solar e a planta não utiliza essa energia para se manter? Verdadeiro ou falso? Ao plantar e produzir uma horta, por exemplo, o ser humano controla a produção da própria comida, ou seja, não consome apenas as plantas nascidas naturalmente. Quando uma pessoa se alimenta de castanhas, ela se apropria dos nutrientes minerais absorvidos do solo pela castanheira e também da energia que foi produzida por meio da fotossíntese e ficou armazenada nos frutos. Saudades, você mora no meu coração. Beijinhos!